De volta ao vivo com Direto do Plenário, vamos ao plenário do STF agora, o retorno dos ministros para a segunda parte da sessão de hoje, a continuação do julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental 381. Estamos com a coleta de votos dos ministros, que vamos continuar acompanhando agora, já com a expectativa de novos votos a serem apresentados aos que foram apresentados na primeira parte da sessão. Lembrando que o relator é o ministro Gilmar Mendes, que começou a votar ontem, terminou hoje e vamos acompanhar ao vivo, direto do plenário. Ministro José, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, renovando os votos. Vamos retomar. Vossa Excelência tem a palavra. Reitero minhas saudações, senhor presidente, a todos, como já o havia feito na primeira parte da sessão, e me dirijo assim ao voto. Em primeiro lugar, para parabenizar o nobre relator e a ministro Gilmar Mendes e a ministra Rosa Weber pelos, ainda que em posições diversas, mas muito bem lançados, os votos de ambos, muito bem fundamentados, cada qual, logicamente, dentro de uma perspectiva de leitura do tema. E feito esse registro de meritório em relação a ambos, no tocante à preliminar, eu conheço da presente ADPF, com base no princípio da subsidiariedade, principalmente a partir do julgado na DPF 588, de relatoria do eminente ministro Roberto Barroso, cuja ementa no tocante ao princípio da subsidiariedade traz o ensinamento de que esse requisito da subsidiariedade é satisfeito quando não existe, no caso, outro meio processual eficaz de sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. E nesse ponto também fazendo referência ao julgado na DPF de número 33, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Assim, superada a questão do conhecimento da ação, eu passo ao exame do mérito, rememorando basicamente que antes da edição da Lei 12.619, do ano de 2012, a qual dispõe sobre o exercício da profissão de motorista e disciplina de modo específico a jornada de trabalho e o tempo de direção desse profissional, o cenário normativo até então vigente era lacônico em relação à possibilidade de controle de jornada laboral desses profissionais, em especial daqueles que trabalham em ambiente externo. Diante desse hiato normativo, empregadores e trabalhadores livremente decidiram acordar, sob a chancela de seus respectivos representantes sindicais, a jornada de trabalho não seria controlada, optando-se por reger nessas relações empregatícias, nesse ponto específico, a luz do artigo 62, inciso 1 da CLT. No entanto, a Justiça do Trabalho, de um modo geral, a partir de uma análise empírica e compreendendo que seria sim possível o controle do horário na prática, afastou a aplicação das normas negociais à luz do princípio da primazia da realidade. Portanto, no âmbito agora desta DPF de número 381, nós analisamos a potencial violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, da isonomia, da livre iniciativa, bem como a supremacia das convenções e dos acordos coletivos prevista no artigo 7º, inciso 26 da Constituição, em função de reiteradas decisões, tanto do Tribunal Superior do Trabalho, como também dos tribunais regionais respectivos, que têm declarado inválidos dispositivos e convenções coletivas, pactuadas entre transportadores e motoristas. Ministro André, tem alguma coisa que está batendo no microfone que Vossa Excelência está falando, então está cortando, não na realidade cortando, tem um barulho no curso da sua fala.
Bom, vamos, se prosseguir, por favor, me alerte, ministro. Bueno. Bom, retomando, então, trabalhamos no presente caso a discussão desses princípios constitucionais e também à luz do já referido, aludido princípio da primazia da realidade. Com a máxima vênia, as posições, em contrário, de modo especial, a da eminente ministra Rosa Weber, eu, aderindo à posição e ao voto do eminente relator, penso ser aplicável ao caso a razão de decidir assentada pela Suprema Corte já no tema 152 da repercussão geral, quando se fixou tese sobre os limites e possibilidades de negociações coletivas, especificamente em relação aos programas de demissão voluntária. Este tema e esse julgado foi relatado pelo ministro Roberto Barroso, ainda no ano de 2015. E como se referida desse julgado, prevaleceu naquela sentada a interpretação que prestigia o princípio constitucional da prevalência das convenções e dos acordos coletivos, reconhecendo-se, inclusive, o relevante papel de tais instrumentos de negociação coletiva ao permitir que os próprios trabalhadores e empregadores possam ajustar as normas trabalhistas que regerão a vida laboral dos trabalhadores. Fincou-se ainda como premissa o entendimento segundo o qual, no âmbito do direito coletivo do trabalho, não se verifica a mesma situação de assimetria de poderes presente nas relações individuais de trabalho, o que enseja como consequência o reconhecimento de uma maior autonomia coletiva da vontade, não se encontrando tal autonomia sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. Antecipando a linha argumentativa da questão também, eu adoto como razão de decidir o precedente estabelecido no tema 152 da repercussão geral, que teve como relator o nosso saudoso ministro Teori Zavascki. Naquela ocasião, entendeu-se pela validade do acordo coletivo de trabalho que dispunha sobre as chamadas horas in itinere, matéria de todo, penso eu, similar ao que ora analisamos. Com o brilhantismo que lhe era peculiar, o ministro Teori abordou o caráter constitucional das convenções e dos acordos coletivos, bem como a prevalência que se deve garantir à vontade coletiva a partir do norte interpretativo apontado pelo texto constitucional. Abordou ainda a aplicabilidade da teoria do conglobamento na apreciação das normas coletivas, segundo a qual, em razão da natureza eminentemente sinalagmática do objeto negociado, o acordo e convenção coletivos decorrem de concessões mútuas. Portanto, a eventual anulação do quanto avançado não pode ser apenas parcial, em desfavor de apenas um dos acordantes. Tal ponto não passou desapercebido pelo eminente relator, que bem rememorou a questão em seu voto, reproduzindo o lapidário espólio no seguinte sentido: considerando a natureza eminentemente sinalagmática do acordo coletivo, a anulação de uma cláusula demandaria certamente a ineficácia do acordo em sua integralidade, inclusive em relação às cláusulas que beneficiam o empregado. Portanto, senhor presidente, a partir do que brevemente venho a resgatar, me parece que estamos a apreciar, à luz de um contexto fático peculiar à presente arguição, que aborda a matéria trabalhista específica e consubstanciada na possibilidade de negociação coletiva disciplinar a forma da jornada laboral dos motoristas profissionais, questão jurídica esta que deve ser resolvida à luz dos precedentes, penso eu, já sedimentados por essa Suprema Corte, ao examinar demandas que guardam pertinência decisória com a controvérsia em análise. Assim, na linha preconizada
pelo Código de Processo Civil para a construção de uma jurisprudência íntegra, estável e coerente, penso ser o caso de se aplicar à presente arguição a mesma razão de decidir que já vem sendo construída a partir da apreciação do tema 152 da repercussão geral. Ante o exposto, acompanho o eminente relator e julgo procedente a DPF de número 381 para declarar a prevalência do disposto em convenções e acordos coletivos pactuados entre empregadores e motoristas profissionais externos no tocante à aplicação do artigo 62, inciso 1 da CLT. É como voto, senhor presidente. Muito obrigado, ministro André Mendonça, pela brevidade necessária para concluirmos esse tema. E passo agora a palavra à sua excelência, o ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Cumprimento a Vossa Excelência, ministro Luiz Fux, cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen, o eminente ministro relator, ministro Gilmar Mendes, os demais ministros, a doutora Lindora, vice-procuradora-geral da República. Presidente, também vou ser sucinto, a discussão já é colocada. Eu, de início, acompanho o eminente ministro relator, afasto as questões preliminares trazidas pela Advocacia Geral da União e também pela Procuradoria-Geral da República, a questão da ofensa indireta a preceito fundamental. Também, presidente, entendo no caso aqui, pedindo todas as vênias à eminente ministra Rosa Weber, entendo cabível a DPF para impugnar esse conjunto de decisões judiciais, em que pese ser um período, como bem ressaltado pelo eminente ministro relator, um período fixo, vamos dizer assim, já terminado, mas é que a decisão sobre isso é importante para a garantia, principalmente, da segurança jurídica e do tema principal, que é a validade do acordo coletivo em face da legislação, do acordado em relação ao legislado, como ficou conhecido. E, presidente, eu inicio o mérito, citando o artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que garante o livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais, ou seja, as condições estabelecidas em lei. E mesmo o artigo 170, parágrafo único, a questão do livre exercício de qualquer atividade econômica, mas a necessidade ou a possibilidade de previsão legal na regulamentação. São dois artigos que foram muito citados por todos aqueles que adentraram no processo, inclusive os amicicures. Sabemos que a nova legislação, a reforma trabalhista, ou a última reforma trabalhista, remeteu a essa questão importante ao campo da negociação coletiva, a amplitude, ampliou a possibilidade de negociação coletiva, a possibilidade, inclusive, de definição de jornada das categorias. E a lei depois veio corrigir, inclusive, em relação a algumas categorias, isso já foi salientado pelo eminente ministro relator. E há uma série de precedentes, presidente, em que eu também já me manifestei, não vou citá-los todos, foram citados alguns anteriores, inclusive a minha posse aqui no Supremo, RE 590-415, mas também houve a ADI 3423, também de relatoria do eminente ministro Gilmar Mendes, a importância dos acordos coletivos na justiça trabalhista. Eu tive a oportunidade, nas ADIs anteriores, de salientar que apesar da Constituição brasileira ter dado uma nova, vamos dizer, roupagem à estrutura sindical brasileira, a meu ver aqui ainda não rompendo aquele paternalismo e centralismo da unicidade sindical, talvez esse seja uma grande necessidade de alteração na Constituição, essa artificial unicidade sindical. Os países mais envolvidos do mundo, aqui é uma concorrência entre o sindicato, a associação, que melhor defende os direitos daquele segmento, tem mais
associados. Aqui essa unicidade sindical, a meu ver, prejudica muito essa questão, porque acaba sendo uma reserva de mercado para determinados sindicatos. Mas a Constituição valorizou essa relação sindicato-trabalhador, representatividade do sindicato em relação ao Estado. Então, esse binômio, de um lado, Estado-sindicato, do outro, sindicato-trabalhador, foi valorizado pela Constituição Federal, apontando a valorização que a Constituição de 1988 pretendeu dar na negociação coletiva. Ela não só valorizou a relação Estado-sindicato de um lado, sindicato-trabalhador do outro, mas pelo menos, e cito aqui em 4 passagens, a Constituição valida expressamente os acordos mediante negociação coletiva. Inciso 6º do artigo 7º, a possibilidade de o direito social da irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo. Vejam, a própria questão de irredutibilidade salarial, a Constituição permitiu que o sindicato, representando os trabalhadores, pudesse tratar dessa questão. A própria duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho, jornada de 6 horas, vejam, duas disposições, 2 dispositivos, inciso 13 e inciso 14 do artigo 7º, se referindo à jornada de trabalho. A questão exatamente é da jornada do trabalho, possibilitando um tratamento excepcional ou diferenciado, podemos chamar assim, mediante negociação coletiva. E o próprio inciso 26, uma cláusula geral, uma cláusula aberta, fortalecendo o reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. Houve, a meu ver, realmente uma aposta da Constituição de 88 no fortalecimento dessas negociações, das convenções, negociações, desses acordos coletivos do trabalho. O dispositivo constitucional, então, ele dá um valor preponderante, quando possível for, ou seja, quando não se tratar, obviamente, de um direito social inalienável, de um direito social absoluto, quando a Constituição, a própria Constituição e a questão de duração de trabalho é excepcionada, nesse caso, dá preponderância, na forma do inciso 26 do artigo 7º, ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos. Então, no âmbito das negociações coletivas, me parece que o Poder Judiciário deve, ao analisar isso, respeitar a vontade, de um lado, do acordo sindicato-empregador e, do outro, a própria representatividade do sindicato com o trabalhador. E aqui não me parece que tenha ocorrido, a partir das impugnações, das decisões, não me parece aqui que tenha sido respeitado nas decisões judiciais, respeitado essa premissa, esse direcionamento constitucional da valorização do negociado sobre o legislado, desde que, volto aqui, não seja um direito social inalienável. Mas, nesse caso, a própria Constituição, em 2 incisos específicos, relativiza essa possibilidade da negociação tratar diferentemente aqui. Então, se prevalece a norma coletiva, e pode prevalecer, no caso de irredutibilidade, no caso dos horários de trabalho, da mesma forma, é um direito disponível a questão das horas em itinere, a combinação, essa compensação, não podemos, aqui com todo o respeito às posições contrárias, não podemos entender que aqueles que negociaram são subrepresentados, até porque a estrutura sindical o faz que eles sejam representados pelo respectivo sindicato. Obviamente, eventual inconstitucionalidade, eventual abuso deve ser afastado, mas não me parece que ocorreu aqui, tanto que
posteriormente, a própria legislação veio estabelecer isso. Ou seja, a necessidade dessa regulamentação veio na nova legislação. A impugnação disso também, essa questão de minha relatoria, eu já coloquei no plenário virtual, houve destaque, a questão de motoristas, principalmente, toda a disciplina em relação a isso, mas o próprio legislativo, a partir de debates, entendeu por bem já fixar essa questão que estamos aqui decidindo na legislação. Não me parece razoável que um período determinado de tempo tenha um tratamento diferenciado do que, primeiro, lá atrás, a Constituição já indicava possível, e segundo, após isso, levando em conta o que a Constituição já indicava como possível, o próprio legislador definiu de uma vez por todas. Então, presidente, com essas rápidas considerações, uma vez que o tema já é bem discutido, e para ajudar a celeridade dos trabalhos, acompanho o eminente ministro relator, julgando procedente a presente ADPF, declarando a inconstitucionalidade das decisões judiciais que recusaram aplicar acordos e convenções, a aplicação a acordos e convenções coletivas pactuadas entre as transportadoras e motoristas sobre a jornada de trabalho externo. Eu voto, presidente. Com voto a Vossa Excelência, ministro Edson Fachin. Cumprimento Vossa Excelência, senhor presidente, as eminentes ministros, de modo especial, Sua Excelência, o relator, ministro Gilmar Mendes, a eminente ministra Rosa Weber, que abriu divergência. Cumprimento os ministros que já me antecederam no voto, senhor presidente, bem como as sustentações orais que aportaram a esta tribuna, também a senhora vice-procuradora-geral da República, que aqui se encontra, representando o Ministério Público. E, senhor presidente, eu vou juntar a declaração de voto mais alongada e farei apenas uma brevíssima síntese. Eis que temos sobre a mesa decisória duas compreensões hermenêuticas dessa realidade que me parece bem diagnosticada e exposta. De um lado, o conhecimento de ADPF para apreender em um conjunto de decisões de tribunais regionais do trabalho e do TST violação a preceitos de ordem constitucional, portanto, um conhecimento, e no mérito afirmando a contrariedade dessas decisões com esses preceitos e, portanto, julgando a ação procedente. Esta é a posição de Sua Excelência, o ministro relator, acompanhado pelos votos proferidos, exceto, por evidente, a divergência que suscita o não conhecimento da ADPF por algumas razões, mas centradamente pelo não atendimento do requisito da subsidiariedade e se, vencido neste ponto, nesta dimensão, digamos assim, de incognoscibilidade, no mérito, Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, vota pela improcedência. A compreensão que tenho dessa matéria e do estudo que fiz, senhor presidente, com toda a vênia de Sua Excelência, o relator e os ministros que o acompanharam, vai ao encontro da conclusão e da fundamentação trazida à colação nesta etapa que estamos de deliberação e voto sobre esta matéria, eis que também entendo não preenchido o requisito da subsidiariedade. Inequivocamente, a petição inicial se volta contra um conjunto de decisões dos Tribunais Regionais do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Conjunto esse, aliás, que num primeiro momento sequer veio adequadamente acostado inicial, circunstância que mais tarde restou enfrentada, ainda que o exame não tenha sido feito de maneira individualizada, pelo menos pelo olhar que lancei sobre esse ponto. Mas ainda que tivesse sido, compreendo que a via da ADPF não transforma o Supremo Tribunal Federal em instância recursal por vias que não são próprias, dos recursos que são próprios, o Supremo em instância recursal para conhecer esta matéria, até porque há outros meios eficazes
e suficientes para impugnar as decisões atacadas. E na declaração de voto, eu retomo um conjunto de compreensões que se tem, inclusive do que este tribunal julgou, este tribunal pleno, na relatoria do eminente ministro Celso de Mello, nosso decano, aqui sempre lembrado, na DPF 237, onde Sua Excelência assentou que os instrumentos disponíveis, quando se mostrem capazes de neutralizar de maneira eficaz a situação de lesividade que se busca obstar, evidentemente que aí não se encontra preenchido o princípio da subsidiariedade, é o que infiro deste julgamento, vale dizer, pelo não cumprimento deste pressuposto de conhecimento da própria ADPF. Cito também, nesta medida, a ADPF 553, da relatoria do eminente ministro Alexandre de Moraes, que assentou que a ADPF não serve para tutelar situações jurídicas individuais. Tenho para mim, salvo compreensão em sentido diverso, que é do que se trata aqui precisamente. Portanto, também voto no sentido do não conhecimento da DPF, portanto, entendo que aqui a utilização da arguição de descumprimento de preceito fundamental como sucedâneo de recursos próprios, alguns dos quais, pelo que se deduz dos autos, já interpostos perante os juízos competentes. Por isso, também assenta a preliminar. Vencido nesta preliminar, senhor presidente, na esteira da divergência suscitada pela eminente ministra Rosa Weber, também entendo que, quanto ao mérito, o julgamento deva ser de improcedência, pedindo vênia e homenageando as conclusões diversas. No voto mais alongado, minudento as respectivas razões, eu estou me alinhando aos fundamentos que Sua Excelência, a ministra Rosa Weber, trouxe à colação, que é a hermenêutica constitucional que entende incidente sobre essa matéria, quer doutrina, quer precedentes que trouxe à colação, e digo, então, somente à guisa de síntese, que, aplicando-se uma exegese lógica, sistemática e teleológica de ampliação protetiva que a própria Constituição indica, no parágrafo 2º do artigo 5º do texto da Constituição da República, tem-se que, em consonância com o inciso 27º do artigo 7º da própria Constituição, nós estamos diante de um direito social do trabalhador, qual seja o direito ao reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho que garantam proteção e concretização aos direitos fundamentais expressamente protegidos pela Constituição. Portanto, as convenções e acordos coletivos que se direcionam a proteger direitos fundamentais que estão abrigados no texto constitucional. Não deixa de ser paradoxalmente interessante que é nessa seara que se insere precisamente a pretensão da requerente. Argumenta que incorre em violação de preceitos fundamentais reiteradas decisões da Justiça do Trabalho, que, segundo alega, afastariam a aplicação de normas coletivas pactuadas pela categoria dos motoristas profissionais, com previsão de ausência de controle de jornada externa. As decisões atacadas, igualmente, segundo a requerente, afastariam a incidência do inciso 1º do artigo 62 da CLT, de modo a condenar os empregadores ao pagamento de horas extras e de horas trabalhadas em dias de descanso no período anterior à vigência da Lei 12.619 de 2012. Aqui temos, com toda a vênia, um fenômeno que podemos denominar de desconstitucionalização de direitos fundamentais. Vale dizer, se o destinatário do direito é o próprio trabalhador e se o objetivo do legislador constituinte foi o de inscrever na Constituição
a ampliação da melhoria de suas condições sociais e de conferir maior segurança à negociação coletiva, não me parece suscetível de abrigo, interpretação que, ao invés de garantir o cumprimento da Constituição, subscreva a sua própria desconstitucionalização. Aliás, isso está no parecer da Procuradoria-Geral da República, assentando precisamente que as decisões atacadas, emanadas da Justiça do Trabalho, não afastaram a incidência do inciso 1º do artigo 62 da CLT, nem muito menos a incidência das normas de convenções coletivas, em meu modo de ver, ao contrário do que sustentado na petição inicial. Por isso, senhor presidente, eminentes pares, e pelas demais razões que tenho neste voto escrito, peço todas as vênias ao relator e aos eminentes colegas que o acompanharam. Tenho que a negociação coletiva deva assegurar o padrão protetivo mínimo garantido ao trabalhador brasileiro, motivo pelo qual, com esteira nessa dimensão constitucional, voto pelo não conhecimento da arguição e vencido na preliminar quanto ao mérito pela improcedência do pedido, acompanhando a divergência. Como voto, presidente? Muito obrigado, ministro Edson Fachin. Como vota Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso? Boa noite, presidente, querido amigo ministro Luiz Fux. Cumprimento a todos os ministros presentes em sessão. Cumprimento a nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber, ministra Carmen Lúcia, os eminentes colegas, os ilustres advogados que estiveram na tribuna. Cumprimento a doutora Carmen Lilian, nossa secretária de plenário. Cumprimento muito especialmente o eminente ministro relator, Gilmar Mendes, e a ministra Rosa Weber. Eu, de plano, presidente, observo que estou acompanhando o eminente relator na rejeição das preliminares, tanto no tocante à legitimação ativa, quanto no tocante ao cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental. Existe, como documentado nos autos, uma larga discrepância em decisões dos tribunais regionais do trabalho a propósito dessa matéria, e me parece de toda conveniência uma decisão do Supremo Tribunal Federal capaz de pacificar esse litígio doravante. É verdade que, como já observado, é um litígio que teve dia para acabar quando da aprovação de uma lei específica regulamentando essa questão da carga horária dos motoristas. Mas, ainda assim, me parece bem uma solução nacional uniforme para essa matéria. Muitas vezes eu penso que no judiciário, pior do que não ter a solução ideal, é não ter uma solução isonômica que valha para todos que se encontrem na mesma situação. Eu tenho dito, presidente, em outros casos que julgamos matérias afetas ao direito do trabalho, que eu decido as questões de natureza trabalhista fundada em algumas premissas filosóficas que considero importantes e que aqui relembro. A primeira delas, penso que a interpretação constitucional do direito do trabalho deve se voltar para assegurar os direitos constitucionais materialmente fundamentais dos trabalhadores. Em segundo lugar, acho que uma interpretação constitucionalmente adequada do direito do trabalho deve incentivar a empregabilidade. Em terceiro lugar, acho que ela deve desincentivar a informalidade. E, por fim, penso que também é nosso papel, na medida em que esteja ao alcance de uma Corte de Justiça, aprimorar a representação sindical. O trabalhador, de fato, é o polo mais frágil da relação contratual trabalhista e não só é legítimo, como é desejável algum grau de proteção do lado mais fraco de uma relação jurídica contratual. Mas, como tenho dito de outras vezes, é preciso acertar a justa medida dessa proteção,
porque muitas vezes o excesso de proteção desprotege, sobretudo no tocante à empregabilidade e à informalidade. Eu penso que as normas constitucionais relevantes para a decisão dessa matéria estão no artigo 7º, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social. Inciso 13. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 16. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% à do serviço normal. E 22. Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Portanto, presidente, é à luz desses vetores filosóficos e desses dispositivos constitucionais que eu passo a proferir o meu voto. E gostaria de dizer, uma vez mais cumprimentando o voto profundo, minucioso e bem lançado do eminente relator, que eu compartilho das premissas teóricas enunciadas no voto de Sua Excelência. Porém, presidente, devo dizer com todas as vênias que eu discordo da incidência de tais premissas sobre a situação tratada nesta arguição de descumprimento de preceitos fundamentais. Curiosamente, e de certa forma já antecipando a minha posição, eu acho que essas premissas se aplicam indiscutivelmente ao próximo julgamento da pauta, inclusive igualmente da relatoria do ministro Gilmar Mendes relativamente às horas in itinere. Neste caso, eu não teria nenhuma dúvida de decidir que o negociado prevalece, sim, sobre o legislado, por circunstâncias que vou expor quando votar aquele caso específico, mas que podem ser deduzidas da minha apresentação nesse momento. É que eu entendo que os fatos relevantes nesta ADPF não se subsumem àquelas premissas teóricas com todas as vênias. Eu, de fato, assentei, ao julgar em repercussão geral o recurso extraordinário 590-415, que no âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder que está presente nas relações de trabalho individuais. Um trabalhador negociando com o seu empregador é completamente diferente de um sindicato patronal negociando com um sindicato de empregados, com a sua estrutura e com seus advogados. E porque sou convencido disso, a consequência é que a autonomia coletiva da vontade em matéria trabalhista não se encontra submetida aos mesmos limites da autonomia individual. Porém, presidente, quando decidi o caso do Banco do Estado de Santa Catarina, eu assentei que a negociação coletiva deveria observar o patamar mínimo civilizatório trabalhista, ou seja, os direitos constitucionais materialmente fundamentais dos trabalhadores são indisponíveis e eles estão inscritos na Constituição. E eu considero que a jornada de trabalho se insere nessa categoria por duas razões, sobretudo jornadas de trabalho de motoristas. A primeira é que há limites máximos de horas trabalhadas para um motorista para que se preserve a segurança no trabalho e a sua própria saúde, bem como existem regras e metas globais de segurança no trânsito que procuram limitar essa jornada de trabalho dos motoristas. Em segundo lugar, assim me parece, o trabalho acima da jornada normal deve gerar, sim, o pagamento de horas extras como um direito constitucional. Portanto,
em linha do próprio precedente do qual eu fui relator, o negociado prevalece sobre o legislado, sempre que não houver violação desse patamar mínimo civilizatório assegurado pelos direitos constitucionais materialmente fundamentais. Mas, presidente, feitas essas observações, eu, sinceramente, nem acho que esta seja a questão em discussão aqui. Eu penso que a cláusula prevista nos acordos coletivos, ela é válida, desde que presente o pressuposto fático nela embutido. Qual é o pressuposto fático embutido na cláusula do acordo coletivo que repete o artigo 61 da CLT? É a impossibilidade do controle real da jornada de trabalho. É isso que diz o artigo 62, inciso 1 da CLT, ao qual os acordos coletivos remetem. Diz esse dispositivo: não são abrangidos pelo regime previsto neste capítulo 1, os empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho, devendo tal condição ser anotada na carteira de trabalho e previdência social e no registro de empregados. Portanto, o que está dito aqui, empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de horário de trabalho. De modo que, onde for impossível essa fixação, esse controle, aplica-se o acordo coletivo e, consequentemente, aplica-se esse dispositivo da consolidação das leis do trabalho. Porém, presidente, se esse pressuposto não estiver presente e for possível a comprovação por meio idôneo do número real de horas trabalhadas e, de fato, tiver havido horas extras, elas, a meu ver, devem ser pagas. E eu não acho que o acordo coletivo tenha excluído essa possibilidade. Note-se bem, o acordo coletivo se aplica sobre o pressuposto da impossibilidade de comprovação e não da possibilidade de se impor ao trabalhador uma jornada superior à que é constitucionalmente permitida. Logo, se ele houver trabalhado além da jornada máxima e conseguir provar isso, a meu ver, ele tem o direito de receber por elas. Portanto, para deixar claro, sempre que não haja um meio idôneo de aferir a jornada de trabalho e a existência ou não de horas extras, aplica-se o acordo coletivo e, consequentemente, o artigo 62.1 da CLT. É isso que diz o acordo coletivo. Eu não acho que ele exclua o acesso à justiça nas situações em que seja possível comprovar a jornada de trabalho efetivamente trabalhada. Senão é um locupletamento indevido que o acordo coletivo, a meu ver, não terá desejado produzir. Então, eu acho que o acordo é perfeitamente válido e nós devemos aplicá-lo em toda a extensão em que o pressuposto fático dele previsto seja efetivo. Mas onde, ao contrário do que supôs o acordo coletivo, seja possível a comprovação da jornada de trabalho e da eventual prestação de horas extras, eu não vejo razão pela qual se deva permitir esse locupletamento do empregador. Não acho que tenha sido isso que o acordo coletivo tenha desejado. De modo, presidente, que eu acho que está correta e o processo instruído com a proficiência habitual e aos autos vieram as posições dos diferentes tribunais regionais do trabalho, eu acho que está correta a posição defendida pelo TRT da 24ª região, que informou que a jurisprudência naquele tribunal é a seguinte: havendo previsão normativa de não fiscalização da jornada e não realização de horas extras pelo motorista, as turmas fazem o enquadramento
na exceção prevista no artigo 62, inciso 1 da CLT, exceto quando ficar comprovado nos autos que havia fiscalização da jornada, oportunidade em que há condenação no pagamento de horas extras e reflexos. Eu repito, o que o acordo coletivo quis foi prevenir a situação de impossibilidade de controle da jornada. E aí ele se aplica. O acordo não prevê que o empregador possa impor ao empregado trabalhar além da jornada máxima permitida e não receber pelas horas extras. Não é isso que está dito no acordo. E acho que, se estivesse dito, nós teríamos um problema de validade da cláusula por contrariar norma constitucional que eu considero fundamental. Mas eu não acho que o acordo fez isso. O acordo diz que, se não houver mecanismo de controle, não tem direito de pedir hora extra. Mas, em havendo mecanismo de controle, por qual razão se permitiria que o empregador se locupletasse desse trabalho a mais desempenhado pelo empregado? De modo, presidente, que eu não acho, sincera e honestamente, pedindo todas as vênias, as compreensões diferentes, que aqui esteja em discussão a prevalência do negociado sobre o legislado. Aqui está em discussão a aplicabilidade ou não do negociado a esta situação. Qual situação? A situação em que, diferentemente do que previsto no acordo, é possível o controle da jornada, porque o acordo quis dizer é, se não for possível o controle da jornada, aplica-se o 62.1. Ele não disse a contrário senso, ou eu diria, a contrário senso. Se for possível a comprovação, não se aplica. Portanto, é para ser decidido em cada caso, em que o juiz vai verificar se a hipótese é de aplicação do acordo coletivo ou se é uma hipótese de que é possível o controle da jornada e paguem-se as horas extras. Portanto, presidente, por essas razões, eu estou, na verdade, a minha posição quanto às preliminares não coincide com a da eminente e muito querida ministra Rosa Weber, porque eu admito a DPF e acho que é importante fixar-se uma diretriz e acho que não haveria mecanismo para, com caráter geral erga omnes vinculante, se dirimir esse litígio. Portanto, o que eu penso que nós estamos decidindo aqui, e no mérito eu concordo com a ministra Rosa Weber no julgamento da improcedência, o que eu estou propondo é que o acordo coletivo incide nas hipóteses em que não é possível o controle da jornada. E ele não incide nas hipóteses em que é possível apurar se efetivamente houve o trabalho em horas extras por mecanismo idôneo, de modo que não é uma hipótese de prevalecer o negociado sobre o legislado. É uma hipótese de saber se os fatos se enquadram na situação prevista no acordo coletivo ou não. De modo que, por essas razões, presidente, pedindo todas as vênias, são entendimentos diversos, eu estou julgando improcedente o pedido, o que, portanto, ainda quando por fundamentação diferente, quanto ao mérito, coincide com a posição da eminente ministra Rosa Weber, no que foi igualmente acompanhada pelo ministro Luiz Edson Fachin, como voto, presidente. Então, Vossa Excelência julga procedente. Não, eu julgo improcedente. A Vossa Excelência acompanha a ministra Rosa Weber. Não é isso? Superada a preliminar, a minha posição, o meu dispositivo, digamos assim, coincide com de Sua Excelência, talvez por fundamentos um pouco diferentes. Como vota Vossa Excelência, nossa decana ministra Carmen Lúcia? Não, Toffoli não está. Senhor presidente, só para deixar claro, em relação à abordagem agora do ministro Barroso, que e é por isso que também, na verdade, deu ensejo a toda essa polêmica, a SDI1 da Corte Trabalhista tinha, inclusive, uma OJ dizendo que não era possível controlar a
jornada. Quer dizer, a rigor, havia essa orientação, não é? Na fase anterior à lei. Mas, de toda sorte, ministro, eu vou votar na sequência apenas do que o ministro agora traz como achega. De toda sorte, o que nós estamos aqui considerando por ter controle objetivo é exatamente o que está posto e da forma como foi aplicado. Ou seja, que nós estamos aqui verificando se, como disse agora o ministro Barroso, se for possível, está aplicado de acordo com o que o legislado e que não foi afastado pelas convenções. Tem a palavra, presidente. Não, Vossa Excelência tem a palavra para o voto. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, os senhores ministros, de uma forma especial na pessoa do ministro relator, ministra vice-presidente Rosa Weber, senhora vice-procuradora-geral da República, que nos assiste, senhores advogados, meus cumprimentos muito especiais àqueles que fizeram uso da tribuna, aqueles que nos acompanham, senhores servidores, na pessoa da secretária Carmen Lília, senhoras e senhores que acompanham este julgamento. Serei extremamente rápida, sei que Vossa Excelência está tentando fazer com que a gente consiga terminar o julgamento ainda hoje, presidente, e farei juntada de voto escrito. Já está posto o quadro cenário processual, no qual há discussão sobre a possibilidade ou não de se ter como válido esse conjunto de decisões judiciais interpretando as cláusulas da Convenção e tratando, como foi especificamente aqui afirmado, da jornada de trabalho e de sua consequência em termos de pagamento de horas extras. Eu estou, senhor presidente, quanto às preliminares e, neste caso, especificamente, quanto ao conhecimento da ação, pedindo todas as vênias à ministra Rosa Weber e ao ministro Edson Fachin também, mas eu conheço da ação. Considero que, neste caso, embora, como foi aqui realçado pela ministra Rosa Weber especialmente, houvesse um conjunto de decisões judiciais, elas instabilizavam exatamente pela circunstância de haver controvérsia, e controvérsia significativa, e estou mencionando nos meus votos os precedentes que nós temos para levar a uma situação de segurança maior ao entendimento. Também o ministro Alexandre acentuou essa circunstância de que é de um determinado período, mas a decisão, ou o julgamento, não a decisão, o julgado, neste caso, pode servir como uma orientação para eventuais controvérsias ainda pendentes, se não sobre esse caso específico dos motoristas, mas, de uma forma geral, sobre a matéria. No mérito, senhor presidente, eu estou também fazendo referência aos nossos precedentes, especialmente aquele que acompanhei, que foi relatado pelo ministro Luiz Roberto Barroso, o recurso extraordinário 590-415, mas ali se discutia especificamente um quadro no qual nós estávamos considerando se havia a possibilidade do acordo coletivo das convenções poderem fazer face à autonomia da vontade ou suprir essa autonomia e, portanto, a discussão lá não me parece que seja rigorosamente a mesma. Acompanhei, Sua Excelência, o ministro relator, e, neste caso, no entanto, estou considerando, como considerei e acentuei no voto que alisarei, que, quando se cuidam de direitos fundamentais dos trabalhadores, acho que o que é convencionado, o que é acordado, não pode ser considerado válido naquilo que transgrida, na sua essência, o que a Constituição estabeleceu. Concordo também com o que já foi aqui acentuado, tanto no brilhante voto do ministro relator, quanto em outros votos, ministro André, ministro Alexandre, especialmente, que fez referência a uma sinalização da Constituição no sentido da valorização tanto do sindicato como agente de representação, como organismo de representação. Essa representação, na minha compreensão, não vai além dos direitos fundamentais dos trabalhadores, um dos quais é exatamente o que foi posto nessas convenções, num período em que não havia a legislação cuidando especificamente da matéria. E, por isso, senhor presidente, eu faço essas referências aos princípios que foram
também acentuados, e neste ponto acho que os princípios que o ministro Gilmar põe não me parecem de alguma forma diferentes daquelas que eu também aproveito para os fins de interpretação da validade ou não destas normas. O que ocorre é que, na compreensão, na inteligência que tenho sobre essas cláusulas, considero que, sim, a Justiça do Trabalho atua no sentido de garantir direitos fundamentais dos trabalhadores, neste caso dos motoristas, razão pela qual, com todas as vênias ao ministro relator, eu estou acompanhando a divergência no sentido da improcedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental e fazendo a juntada de voto com tanto as razões mais expressas e mais alongadas quanto os precedentes. Eu estou acompanhando a divergência inaugurada pela ministra Rosa Weber, mais uma vez pedindo vênia ao ministro relator. Como vota Vossa Excelência, ministro Ricardo Lewandowski? Senhor presidente, boa tarde. Cumprimentando Vossa Excelência, estendo meus cumprimentos a todos os presentes. Dado o adiantado da hora, farei um brevíssimo resumo de um voto relativamente longo que tenho. Inicio dizendo que a minha posição é compatível com a da eminente ministra Rosa Weber e também do eminente ministro Fachin quanto ao não conhecimento desta ADPF. Esse Supremo Tribunal Federal tem a posição muito sólida, materializada em diversos precedentes, no sentido de que a DPF não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, especialmente quando existe meio judicial próprio para impugnar determinada decisão ou decisões. A brilhante intervenção agora do ministro Barroso, para mim, deixou muito claro que as distintas decisões que estão sendo atacadas por meio desta DPF podem sim, estas decisões, ser atacadas mediante os instrumentos próprios que a legislação processual pátria oferece ou prevê. Inclusive, se conhecermos desta ADPF, senhor presidente, nós estaríamos, data vênia, transpondo a garantia das garantias constitucionais, que é justamente o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Nós temos que permitir que as instâncias recursais competentes conheçam desta controvérsia trabalhista. Tem uma série de outras considerações a fazer, mas quero trazer à colação um trecho do belíssimo parecer da douta Procuradoria-Geral da República, páginas 3 do documento eletrônico 117, que diz o seguinte, entre aspas, não obstante o amplo espaço material que lhe confere a Constituição, a autonomia privada coletiva encontra limite intransponível nos direitos que correspondem a patamar civilizatório mínimo, nos quais se inserem as normas de saúde e segurança do trabalho. Examinando a controvérsia que está sendo colocada à apreciação desta Suprema Corte, do meu ponto de vista, senhor presidente, há uma clara ofensa a uma norma de ordem pública relativa à segurança do trabalho. E o que está em jogo aqui é a jornada de trabalho de motoristas profissionais que, como nós sabemos, dirigem por dias e noites, país afora, em jornadas estafantes, o que tem um evidente impacto em sua saúde e segurança e também impacto na segurança de terceiras pessoas, da própria coletividade. Eu não ignoro, senhor presidente, que a Carta Magna, nossa Constituição de 88, a Constituição Cidadã, em seu artigo 7º, inciso 26, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas. E essa Corte tem placitado esse entendimento e o fez numa data relativamente recente, no recurso extraordinário 590-415, tema 1046, de relatoria do ilustre ministro Roberto Barroso, em que se conferiu eficácia à quitação concedida a trabalhadores que aderiram a um plano de demissão voluntária. Mas, naquele caso, a meu juízo, é possível facilmente observar que a transação se deu em torno de direitos disponíveis, e que não é o caso dos autos, em que há afronta a direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores.
Portanto, senhor presidente, resumindo ao máximo o meu voto, como fiz agora, eu concluo no sentido de não conhecer desta DPF e, no mérito, se conhecida a ação, eu voto pela improcedência da DPF. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Eu teria algumas digressões aqui a fazer sobre esse cabimento da DPF, porque, no meu modo de ver, a subsidiariedade que a lei se refere é, digamos assim, da inexistência de outros meios constitucionais. Quando há uma plena de decisões judiciais, milhares de decisões judiciais, admite-se a DPF para efeito de eficiência do sistema jurídico. É o meio mais eficiente para se sedimentar um entendimento que consagre uma tese uniforme para milhares de processos. E hoje nós estamos tratando de duração razoável dos processos, imaginar que em cada processo vai haver um recurso e que cada recurso pode ter uma decisão diferente, isso gera aquilo que afasta o Brasil do ranking Doing Business dos empresários, que é a insegurança jurídica. Então, uma solução nesse sentido seria uma solução muito delicada. E como eu acho a hipótese delicada, já a partir do conhecimento, mas se bem que acho que temos votos suficientes para o conhecimento, mas esse mérito é importante, porque também nós temos que enxergar aqui se a convenção coletiva atingiu direitos fundamentais. No primeiro momento, entendo que o relator deixou bem claro que isso não ocorreu. Mas o ministro Dias Toffoli não votou. Isso é uma matéria delicada e que não tem sentido eu votar para empatar. Eu vou suspender o julgamento para colhermos na próxima sessão o voto do ministro Dias Toffoli, eu voto e depois passamos a julgar o ARE subsequente. Eu acho que essa é a melhor solução para o acordo constitucional, e não criar um clima de expectativa e de, digamos assim, de empate em relação a uma questão tão delicada quanto essa. Então, eu adio a conclusão do julgamento para a próxima sessão, quando então vou colher o voto do ministro Dias Toffoli e o meu. Darei o meu voto também. E agradeço aos colegas por esse debate tão elegante que foi aqui travado, um tema tão sensível quanto esse direito social dos trabalhadores, mas essa balança não pendeu ainda para lado nenhum e eu vou ouvir o voto do ministro Dias Toffoli e depois concluir o meu. Agradeço a todos os colegas, aos servidores, a todos os colaboradores e declaro encerrada a sessão.